O que a Virgínia tem de bonita, tem de perigosa, e a prova viva disso é a facilidade impressionante com que ela transforma o desespero alheio na sua maior moeda de troca no capítulo de amanhã. O Diógenes anda por aí parecendo uma sombra do homem que já foi, andando rápido pelos cantos, com o olhar assustado de quem teme o próprio teto, e tudo porque essa garota descobriu exatamente qual é o ponto fraco dele. Ela nem pisca ao encurralar o próprio pai dentro de casa, impondo chantagens cada vez mais absurdas, enquanto o coitado só consegue abaixar a cabeça e engolir o orgulho para não ver sua vida pessoal exposta para a cidade inteira. A Marta nota na hora que existe uma atmosfera sufocante entre os dois, percebe aquele silêncio tenso que toma conta do cômodo sempre que a filha entra no recinto e decide não deixar barato, partindo para cima do marido em um confronto direto, esfregando na cara dele que ele parece estar morrendo de medo da própria herdeira. Me diz aqui nos comentários, vocês acham que um pai deve aceitar esse tipo de humilhação em silêncio ou o Diógenes devia expor logo de uma vez essa garota para o mundo, custe o que custar? Mas o cinismo da Virgínia ganha contornos ainda mais assustadores quando a Marta descobre que a menina encomendou um vestido de luxo completamente fora da cidade, sem dar satisfação a ninguém. Na hora do quebra-pau, quando a mãe tenta impor limites, o Diógenes surge do nada para passar o pano mais vergonhoso do mundo, cobrindo as garras da filha por puro pavor do que ela pode fazer contra ele. Só que a teia dessa serpente fica ainda mais pesada porque ela agora tem nas mãos a chave para destruir completamente o paradeiro de uma inocente. O Sebastião, que se acha o mestre dos disfarces, mas não passa de um coitado manipulável, invade o quarto alheio, mexe em gavetas secretas, vasculha malas sem a menor vergonha e fuça sem dó todos os pertences pessoais do Omar e do Onildo. É ali, entre papéis escondidos e cartas confidenciais, que ele junta os pontos e descobre que a simples Lúcia, na verdade, atende pelo nome real de Alica, uma princesa de Batanga que está sendo caçada desesperadamente pelo próprio rei Gendal. Tomado por uma afobação ridícula, o Sebastião corre direto para Virgínia para entregar essa fofoca de bandeja, achando que está conquistando o coração da vilã, enquanto ela apenas sorri com aquele deboche frio, sabendo que acabou de ganhar a arma perfeita. A ganância da Virgínia acende imediatamente e ela garante a ele uma recompensa generosa por essa bomba, enquanto planeja sem remorso nenhum denunciar a localização exata da jovem para o seu perseguidor em Batanga. Só que o Sebastião é tão limitado que, em vez de perceber o perigo, ainda sente aquele arrepio na espinha ao imaginar a fúria do rei Gendal, mas não faz absolutamente nada para impedir que a tragédia aconteça. Sinceramente, gente, depois de ver esse rapaz correr para os braços do Onildo e confessar, todo cheio de si, que dormiu com a Virgínia, eu perdi completamente a paciência com ele, porque ele realmente acredita que é o único homem da vida dela. Você ainda tem um pingo de pena do Sebastião, ou acha bem feito ele ser feito de fantoche? E enquanto as garras da vilania se fecham no Brasil, a destruição psicológica corre solta no reino de Batanga com uma crueldade de dar dó. A Binta mostra que não tem um pingo de humanidade e começa a espalhar mentiras podres sobre a Quênia, manipulando a cabeça do rei Gendal até deixar o homem cego de raiva. A coitada da Quênia entra em um desespero tão visceral, tão profundo, que desmorona em prantos compulsivos nos braços do Shinua, soluçando sem parar diante da terrível ameaça de ser trancada para sempre dentro de um convento sombrio. Ver aquela garota completamente vulnerável aos prantos, enquanto Shinua corre para alertar o Dume sobre o estado lamentável da menina, corta o coração de qualquer um. Só que a Binta é tão dissimulada que faz questão de se aproximar da vítima, fingindo uma falsa compaixão e oferecendo uma aliança estratégica macabra para a jovem desesperada. A Quênia, na ânsia de se livrar da punição, comete o erro fatal de aceitar o acordo com essa cobra e corre para pedir perdão ao pai, sem nem desconfiar do golpe de misericórdia que está prestes a levar. A Binta orienta detalhadamente como a garota deve se vestir para um jantar decisivo de família, e o resultado é uma humilhação pública chocante. A Quênia surge com uma aparência tão distorcida e bizarra que o próprio Gendal olha para a filha com um desgosto e um nojo estampados no rosto, matando qualquer chance de reconciliação. Não dá uma raiva absurda de ver a ingenuidade dessa garota sendo usada dessa forma? Você perdoaria uma pessoa tão falsa quanto essa Binta? O que torna tudo isso ainda mais indignante é que o mal triunfa no reino exatamente quando o Gendal vem a público para decretar oficialmente que o casamento dele com a Alica está anulado, fazendo a Binta vibrar internamente enquanto garante ao Jauali que vai neutralizar a Quênia de uma vez por todas.
Mas a teia de perigos cruza o oceano no momento em que o Malungo envia uma carta apreensiva para a Alika, contando que continua impedido pelo rei de retornar ao seu povo. A Alika, coitada, nem imagina que o perigo já está morando na casa ao lado. O Omar chega com toda aquela arrogância de quem se julga dono do mundo para um jantar oferecido pelo Casimiro e pela Graça, mas o que ele não esperava era que a Alika não tenha o menor pavor do título dele. Ao ser encurralada, a princesa ergue a cabeça, olha bem nos olhos dele com uma altivez impressionante e declara sem tremer a voz que não existe a menor chance de ela se casar com ele. A Teresa percebe o fogo nos olhos do Mauricinho e avisa a jovem que aquele homem ferido no orgulho jamais vai aceitar essa rejeição numa boa. E ela estava coberta de razão, porque o Omar, atiçado pelas fofocas maldosas do Mirim, decide provocar o Tonho publicamente para tentar dar uma lição no rapaz diante de toda a comunidade. Mas o feitiço vira contra o feiticeiro de um jeito simplesmente espetacular, daqueles de fazer o público lavar a alma no sofá. O Omar avança cheio de marra, achando que vai pisotear o rival e envergonhar o camponês no meio de todo mundo, mas o Tonho não se abala nem por um segundo. Mantendo um olhar calmo e centrado, o rapaz desvia da investida arrogante com uma leveza impressionante e, num movimento firme e certeiro, imobiliza o Omar no chão, deixando o mimado completamente encurralado, sem ar e estirado na poeira. A cena é de um impacto gigante. O silêncio toma conta da roda. A família da Alika assiste a tudo de queixo caído e a admiração pela força e pelo talento do Tonho incendeia o lugar. O Omar sai dali com a moral no lixo, engolindo seco a vergonha de ter sido derrotado na frente de todos. Foi uma surra moral inesquecível, mas agora eu te pergunto, você acha que o Tonho agiu certo em demonstrar sua força? Ou isso só vai fazer a ganância do Omar virar um ódio ainda mais mortal contra ele? Só que a podridão moral nessa cidade parece não ter fim, porque a falsidade se espalha em todas as direções como uma praga. A Adalgisa é chamada para fazer o vestido da Virgínia e não perde a oportunidade de se insinuar descaradamente para o Mirinho no meio da sala, tudo debaixo do nariz da Marta. A Virgínia, para o absoluto espanto da mãe, assiste a toda aquela cena vulgar com um sorriso falso no rosto, fingindo uma naturalidade assustadora, enquanto o Mirinho tenta disfarçar o constrangimento. E por falar em mau caratismo, o que dizer do escândalo que se arma na praça com o Donato? O sujeito surge gritando, que voltou a enxergar do nada, encenando um espetáculo grotesco enquanto o Adonis espalha para todo mundo que presenciou um milagre divino operado por Veneranda. A cidade inteira para em choque diante daquela palhaçada, sem saber que nos bastidores tudo não passa de uma armação podre, onde o Bartô pagou uma nota preta para o Donato atuar como cego curado. O Viriato, percebendo a baixaria, parte para cima do Bartô com tudo e exige que ele pare imediatamente com essa palhaçada de querer transformar a Veneranda em santa na marra. É cada absurdo que essa gente apronta por dinheiro que dá até preguiça, não é verdade? E as coisas só tendem a piorar no âmbito financeiro, já que o Casimiro assina oficialmente a autorização para a busca de tungstênio na sua fazenda, abrindo as portas da região para um bando de urubos gananciosos que prometem devastar a paz do lugar. No meio desse fogo cruzado de interesses, o Fuad tenta se aproximar da Belmira com segundas intenções bem transparentes, despertando a desconfiança imediata da Geralda, enquanto a Salma tenta despistar a própria atração ao se encantar com o jeito sedutor do Omar. A Ana Maria também não aguentou mais a enrolação e confrontou o Manuel de forma duríssima sobre o futuro do relacionamento incerto dos dois, exigindo que ele tome uma atitude de homem. Já a Ladisa dá uma verdadeira lição de esperteza quando esbarra de frente com o Pascoal no meio da rua. Ao ser reconhecida e sentir a pressão do perigo, ela age com uma frieza admirável, usa a lábia e consegue despistar o homem antes que ele possa fazer qualquer coisa contra ela. Do outro lado, Akin, Ladisa e Dumi celebram emocionados ao saberem das notícias sobre o reencontro de Alika e Omar, sem imaginar que esse reencontro é na verdade o início de um pesadelo sem fim. O amor entre o Tonho e a Alika é bonito de se ver, eles visitam juntos as terras do rapaz e juram ajudar um ao outro a conquistar seus maiores sonhos, tanto aqui no Brasil quanto lá em Batanga. O brilho nos olhos dele ao mostrar cada pedaço de chão e o orgulho no peito dela são genuínos, mas a realidade bate pesado na porta do casal. Em um momento de cortar o coração, a Alika desabafa em prantos com a Niara, admitindo a dolorosa verdade de que os seus objetivos de vida e as suas batalhas são completamente diferentes das do Tonho, e que esse abismo entre os dois mundos pode ser impossível de atravessar. O clima termina em pura tensão, com o caos instalado em cada canto dessa novela. A denúncia sobre o paradeiro da princesa já está sendo preparada pela Virgínia. A Quênia está nas garras da Binta,
As chantagens familiares estão destruindo lares, e a tempestade final está a um passo de desabar sobre a cabeça de todo mundo. E você, o que acha que vai acontecer no momento em que o rei Gendal receber a carta da Virgínia e desembarcar no Brasil para arrastar a Alica de volta? Deixe sua opinião ferrenha nos comentários, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder absolutamente nada desse caos, e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ama um bom escândalo de novela.